dia, querida igreja da primeira Igreja Batista em Campo Grande. Hoje nós teremos a nossa última lição da revista desse trimestre, é óbvio, né? Nós teremos o próximo trimestre, que nós estaremos falando sobre a doutrina de Deus. Mas nós vamos estar encerrando, como eu gosto sempre de apresentar, nós usamos a revista Convicção, para vocês poderem saber. E hoje é a 13ª lição, a última lição. E para que a gente possa começar o nosso estudo, nós vamos estar orando nesse momento, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja nos orientando. Deus, na sua presença nós estamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, por este momento, por este dia. Agradecemos pela tua palavra, pelo estudo da tua palavra, pela sua graça, pela sua misericórdia, Senhor Deus, que nos alcança. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo no estudo da tua palavra, Senhor Deus. No nome de Jesus, amém. Aos queridos irmãos que estão conosco, eu convido que possam abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 27 e 28. São os 3 últimos capítulos que nós estaremos resumindo, porque são os capítulos que vão falar, que antecedem a crucificação de Jesus, faz a parte da crucificação de Jesus e da ressurreição de Jesus. Então, são textos com uma riqueza de conteúdo, mas que o tempo nós vamos tentar trazer para vocês algo que possa completar e complementar o aprendizado dos irmãos, o crescimento dos irmãos, visto que os textos são realmente textos ricos e que daria muito mais que 1 hora de aula, dariam mais que um dia de aula, né? São textos bem ricos que vão fazer os fatos que antecedem a crucificação, o momento da crucificação e a ressurreição de Cristo. Então, fiquem com suas Bíblias abertas no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 27 e 28. Então, como eu falei, nós estamos estudando sobre Mateus. O tema da lição, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o objetivo é que nós possamos compreender que Jesus deu a vida voluntariamente pela salvação da humanidade. Não vou entrar na teoria, na teologia, melhor dizendo, da questão de Jesus, 100% Deus, 100% homem, não é isso que eu vou entrar neste momento, mas que a gente precisa estar consciente que Jesus, como homem, ele compreendeu a sua responsabilidade em entregar a sua vida em resgate de muitos. Então foi uma decisão de obediência, de submissão, como o apóstolo Paulo vai falar lá em Filipenses, né? Ele foi submisso à vontade de Deus. E quando a gente entrar aqui, quando Jesus está no Getsemane, nós vamos falar um pouco sobre isso, em que ele se prepara para tudo que vai vir. Então, sim, Jesus deu voluntariamente a sua vida pela salvação da humanidade. Que salvação é essa? O homem estava afastado de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. Adão, nós vimos isso quando estudamos Gênesis, né? Então, o homem, por seus pecados, estava afastado de Deus. E Jesus, ele veio para poder nos religar novamente com Deus e fazer aquela comunhão que foi quebrada no Jardim do Éden. Né? E por isso que é interessante, nós estudamos Gênesis, estamos estudando agora o livro de Mateus, daqui a pouco nós vamos estudar sobre Deus, né? Então, que não possamos perder de vista esse objetivo. Um texto áureo que a lição coloca, né? A editora coloca, a autora da lição, ela vai elencar Mateus 27, versículo 22, e diz assim: disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Então esse é o texto que temos como base textual para ser decorado, né? Disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Por quê? Porque é o ápice, a crucificação. Embora que para mim o ápice seja a ressurreição, mas Jesus precisou passar pela crucificação. Né? E nesse processo ele passou por um julgamento. E nós vamos estar vendo também isso no decorrer do nosso estudo. E aí a lição, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, logo nos primeiros versículos, traz os preparativos. E o que eu queria trazer de interessante nesse momento é que, antecedendo a crucificação, Jesus ele anuncia isso. Se eu não me engano, uns 2 domingos atrás, nós chegamos a comentar sobre esse fato, lá em Mateus,
capítulo 20, se eu não me engano, de 17 a 19, nós comentamos que Jesus ele vai anunciar que ele está indo para Jerusalém para ser crucificado. Então, esses preparativos, não é, eu coloquei o anúncio e também um momento em que os sinédrios, os fariseus se organizam para que realmente já mais efetivamente consigam logo prender a Jesus. Então, nesse momento de preparativos, eu gostaria de destacar, embora não seja o capítulo nosso inicial, mas ele faz uma ligação com o capítulo de Mateus 26. Mateus 20 vai dizer, do versos 17 ao 19, Jesus anunciando isso aos seus discípulos. Então, lá em Mateus 20, versículo 17 e 19, diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, então, aos seus discípulos, e em caminhos lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. E entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Ou seja, antes de Jesus estar em Jerusalém, ele já está anunciando, e Mateus ele faz questão de mostrar isso, não é só nesse momento não, tem outros textos no Evangelho de Mateus em que Jesus vai falar isso mais uma vez, tá? E aí agora no capítulo 26, propriamente dito, ele vai dizer isso novamente. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos, aí agora já está mais pertinho, né? Ele diz assim: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reunirão no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberarão prender a Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então Jesus ele já está anunciando. Ele anunciou antecipadamente e agora nesse momento de preparativo, no que antecede o momento do seu julgamento, o momento da traição de Judas, Jesus já está mais uma vez falando isso para os seus discípulos, que ele ia ser condenado à morte, que ele ia ser crucificado. E eu estou fazendo ênfase nisso por quê? Porque posteriormente, quando Jesus é crucificado, a atitude dos discípulos não é uma atitude de que é uma atitude de tristeza, sim, mas é uma atitude de que parece que esqueceu tudo que Jesus tinha dito. Jesus já tinha dito que ele iria ser crucificado. E eu quero deixar isso bem claro, por quê? Porque às vezes a gente peca por não conhecer, ou a gente peca por deixar de lembrar do que as Escrituras estão dizendo. E a gente, mais adiante, eu vou estar mostrando alguns outros textos proféticos que falavam justamente sobre a crucificação de Jesus. E o quanto que no momento que aconteceu a crucificação, a ação do povo, né, dos seus discípulos, não foi uma ação de que conhecia, mas foi uma ação de fuga, de tristeza, de medo. E eu não estou condenando isso, eu estou apenas só enfatizando que o tanto que Jesus trouxe a palavra, o tanto que Jesus mostrou para eles o propósito da sua vida, mesmo ainda assim, no momento da sua crucificação, enquanto ele estava lá sepultado, os discípulos tiveram uma atitude diferente, né? Não uma atitude de confiança, é o que eu gostaria de enfatizar, porque Jesus tinha dito que ele estaria sendo crucificado, e que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. Então, faltou confiança nesse processo mais adiante, e a gente vai falar sobre isso mais adiante, né? Então, Jesus anuncia que ele vai estar indo para Jerusalém. Jesus agora está em Jerusalém. E qual é o contexto? A festa da Páscoa. Quando você pega o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, eles vão falar praticamente as mesmas coisas. Tá? Então, eles vão falar que estava na festa da Páscoa e que quando você lê o texto, ele vai falar assim, além da festa da Páscoa, tinha dos pães asmos, que tinha Páscoa, que começava, tinha lá o dia da Páscoa, e se estendia a festa por mais 7 dias. Então, quando esse momento da Páscoa, exclusivamente da Páscoa, foi quando Caifás e os fariseus disseram assim, não faça isso na Páscoa, não espere passar, a ideia é essa, para que não seja no momento da Páscoa, mas mais adiante. Então, você quando pega Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai estar vendo essa narrativa, né, desse contexto, que Jesus já está em Jerusalém, está antecedendo a festa da Páscoa. Então, o que era a Páscoa para os judeus?
né? A Páscoa é a passagem, né? Os judeus, eles passaram, né? Os israelitas, que nem eram o povo judeu, nem eram chamados de judeus, mas sim o povo de Israel, que estava escravo no Egito, e eles saíram do Egito. Então, essa passagem, essa libertação. E trago só assim a nosso contexto que Jesus, ele foi crucificado, ele morreu, ele ressuscitou durante esse momento, todo um simbolismo nos libertando da escravidão do pecado. Assim como o povo de Israel foi liberto, né, da escravidão do Egito, nós fomos libertos através do ato de Cristo na cruz, da escravidão do pecado, para aquele que todo, né, que nele crê, naquele que confessa e reconhece isso. Então é interessante essa analogia. A Bíblia toda, se a gente pega de Gênesis, quando a gente estudou Gênesis, a Bíblia toda vai falar sobre isso, né? O quanto que o Novo e o Velho Testamento estão ligados. O quanto que o ato de Deus, ao dar uma roupa para Adão e para Eva, já simbolizava que a remissão vem de Deus, é Deus que vem ao homem para trazer o homem à sua salvação. Então, todo esse simbolismo, toda essa ligação, Jesus na Páscoa sendo crucificado, durante esse momento, ao terceiro dia ressuscitando, trazendo essa questão da libertação da escravidão do pecado, que é interessante, a lição ela vai comentar sobre isso, e eu estou enfatizando também nesse momento, para que os irmãos possam lembrar disso, né? Que o ato de Jesus, que foi no momento da festa da Páscoa, quando aconteceu toda aquela sua condenação, o seu julgamento, o simbolismo de que estamos sendo libertos da escravidão do pecado com a morte e ressurreição de Cristo. Mas o texto continua, né? Então, contexto a Páscoa, a festa. Interessante que João ele vai falar sobre Caifás, porque Jesus vai falar sobre isso lá em Mateus 20, por isso que eu fiz questão de ler em Mateus 20 para vocês. Porque Jesus vai falar que foi no momento de que Caifás era o sumo sacerdote. E João ele relata assim, João 11, 49 até o 53. Caifás era sumo sacerdote na ocasião, e diz assim, e Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo. Então ele estava citando uma questão de tradição ali. E que não pereça toda a nação. Ora, ele disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam para matarem. Então, ou seja, Caifás, ele também foi um instrumento usado por Deus para que chegasse a condenação de Jesus. Às vezes eu estudando, né, lendo esse contexto, e às vezes eu me perguntava, né, eu sempre me perguntava sobre isso. E eu acho que às vezes os irmãos também podem vir a se perguntar, será que se eu soubesse, eu, Simone, soubesse que eu teria uma pessoa que fosse me trair e que me condenaria, que me levaria para a morte, eu andaria com essa pessoa? Eu não sei se eu andaria com essa pessoa, mas a profecia dizia que haveria um que iria trair. Então Deus ele cumpre os seus propósitos. Às vezes a gente olha situações e que a gente diz assim, por que essa pessoa está agindo desse jeito? Ou por que tal situação está acontecendo daquele jeito? Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Seria ótimo que Jesus não tivesse sido traído. Mas não foi assim. As escrituras não diziam isso. Então Judas também teve um seu papel. Ele poderia ter se arrependido como Pedro se arrependeu? Sim. Ele teve um arrependimento de remorso. Na verdade, ele teve um remorso. Né? Ele não se arrependeu. Mas se cumpriu tudo que Deus tinha planejado. E isso é importante que a gente entenda. Quando a gente olha para o contexto, olha para a situação em que Jesus foi crucificado, em que Jesus foi traído, era necessário que tudo isso acontecesse. E por que eu estou fazendo, dando esse chamado, falando sobre isso? Porque às vezes nas nossas vidas acontecem situações em que a gente fica se perguntando por quê, e por que talvez aquela pessoa fez aquilo contra mim. Né? Porque é automático nosso, o ser humano está fazendo alguma coisa contra mim, está me prejudicando. Mas será que está me prejudicando? Ou será que está sendo um momento para que eu esteja crescendo? Aí fica a pergunta. Né? Será que é um propósito para que eu cresça, para que eu aprenda, para que eu abençoe aquela vida? Ou será que é para que eu possa aprender também?
Porque às vezes a gente olha como se nós fôssemos sempre vítimas, e às vezes a gente deixa de olhar um todo. O que eu estou crescendo com isso? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso mudar com isso? Qual o propósito de Deus? O inimigo vai nos tentar? O inimigo vai nos provar? Vai, sim. E também é para o nosso propósito, do nosso crescimento. Porque em tudo, né, a palavra vai dizer que a gente tem que dar graças. E é só para chamar essa atenção, porque eu também me perguntava várias vezes, será que eu andaria com Judas? Eu não sei, sabe? Mas será que quando a gente olha na nossa vida secular, na escola, no trabalho, quantas pessoas estão ao nosso redor que talvez tenham uma atitude parecida com Judas e a gente está ali próximo daquela pessoa? E aquela pessoa está ali para a gente abençoar aquela vida, ou talvez para aquela pessoa estar nos fazendo ficar mais próximas de Deus. E a gente precisa mudar um pouco o nosso foco de visão. Porque se Jesus olha como vítima, ele não teria ido para a cruz. Mas ele não foi como vítima. Ele foi vitimado, ele sofreu como um cordeiro mudo, mas ele tinha consciência do que ele estava fazendo. E a palavra de Deus vai dizer que foi querer do Pai moê-lo. E sobre ele esteve os nossos pecados. Então era uma questão cônscia da responsabilidade, da submissão e de saber sim que teria forças em Deus. E por isso ele vai para o Getsemane e por isso tantas vezes Jesus vai estar orando. Então quais são esses preparativos? Jesus anunciou, Caifás, dessa vez, a gente sempre viu ao longo do texto que os fariseus estavam sempre querendo pegar Jesus, prender Jesus, mas ainda não era chegada a hora. Lemos alguns textos sobre isso, só que agora esse momento estava chegando. E aí é esse momento que Caifás, quando se reúne, fala assim, olha, a gente vai pegar ele. E aí eles deliberam que separe a moeda, que não era nem para usar aquela moeda de oferta, mas eles usam aquela moeda de oferta. E por esse motivo eles não aceitam a devolução de Judas, porque era uma moeda era usada para um fim que não deveria ter sido usado e foi usado. Eles tinham a consciência do que eles erraram e por isso eles não pegam aquela moeda de volta e usam no templo, eles usam para outra coisa por conta da consciência. Eles retiraram um dinheiro que não era para ser feito daquela forma e usaram para pagar o preço de uma traição, por isso eles não aceitam. Então todo esse é um contexto preparativo. Que eu falo preparativo, ainda não estou falando nem da ceia, estou falando do que antecedeu Jesus. Então, a nossa lição ela traz isso para a gente. Esse momento para que a gente possa estar lembrando o quê? Que Jesus avisou que isso ia acontecer. Né? E aí a lição ela continua, e eu coloquei aqui 1.2. Por quê? Porque nesses eventos de preparativos tem uma série de coisas que vão acontecer no capítulo 26. Tá? Então, o capítulo 26 é um capítulo longo. Se os irmãos pegarem a sua Bíblia, vai ver. Vai do 1 até o 75. E aí, o que eu fiz? Eu procurei elencar alguns... tipo uma cronologia, para que a gente possa compreender ou trazer a nossa memória. Então, a gente tem o momento de Maria ungindo os pés de Jesus. Né? É interessante que o texto vai falar que Jesus se encontrava em Betânia, na casa de Simão. Esse Simão era um leproso que Jesus havia ver curado. Lá em Mateus 8:2. E eu vou ler só para que os irmãos possam entender o contexto, que se esse leproso estivesse leproso, ele não poderia estar lá. Nós sabemos disso, que os leprosos ficavam à parte na cidade, não poderiam estar junto da cidade. Então Jesus já está na casa desse Simão, que foi leproso. Então é nesse contexto que Jesus está ali na casa de Simão, que Maria vai até ele e unge os pés de Jesus. Tá? Então, só para que os irmãos possam lembrar quem é esse Simão, lembrando o fato do contexto, né? Mateus 8, versículo 2, vai dizer assim, vou começar do 1. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus vai dizer assim, eu vou curar. Você vai ser limpo. Eu quero que você seja limpo. E o texto continua lá, depois os irmãos podem ler com calma na sua casa. Então, Jesus está na casa desse Simão. E aí Maria chega e unge os pés de Jesus. Ela usa um perfume caro. E é interessante que eu coloquei ali, né, a hipocrisia de Judas. Por quê? Porque Judas, justamente o que foi traído, ele... E é interessante que todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai falar também do que Judas se pronunciou quando ele viu essa situação. Tá? E é interessante que a preocupação de Judas
ela é para o dinheiro, era financeira naquele momento ali, né? E aí ele vai dizer que é um desperdício aquilo dali. E é interessante porque o texto vai continuar e o texto vai falar assim, olha, o que essa mulher fez vai ser contado, né? E todos os evangelhos contam esse episódio. Talvez João seja o que conte em melhor forma. Por quê? Porque quando a gente pega o evangelho de João, a gente entende que João ele se detém em falar uns 10 dias, um pouco antes da crucificação, e depois o momento da crucificação. Então, o João é um dos evangelhos que vai trazer a trajetória de Jesus, o porquê Jesus veio, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele começa a falar uma teologia mais profunda sobre a pessoa de Jesus, e sobre a pessoa do Espírito Santo também, a gente vai ver isso no evangelho de João, mas João, ele talvez seja de todos os que vão falar um pouco melhor dessa situação, desse momento que Maria unge os pés de Jesus. Então, não há tempo para que eu possa ler com os irmãos a narrativa dos 4 evangelistas, né? Todos eles falam dessa situação, desse episódio de Maria ungindo os pés de Jesus, e Jesus vai falar que ela está preparando o corpo dela. Jesus está preparando, verdade, ela está preparando o corpo de Jesus para o que viria. Né? E é interessante esse fato. E eu coloquei a hipocrisia de Judas, por quê? Porque ele foi hipócrita, ele realmente não, ele estava preocupado, era com o dinheiro que estava sendo desperdiçado ali e poderia ser gasto com outras coisas. Né? E a atitude de Judas também, os irmãos forem ver mais adiante, versículo 14 ao 16... do Evangelho do capítulo 26 de Mateus, Judas ele já toma a decisão, eu vou trair. Então, nesse momento, um pouquinho antes ali, ele vendo a cena de Maria ungindo os pés de Jesus, secando os pés de Jesus, ele depois, ambos os evangelistas vão narrar, foi uma coisa como se fosse uma sequência mesmo, e ele vai e sai e decide, eu vou trair Jesus, ele vai até, toma essa decisão e propõe isso. E aí quando tem lá que ele recebe as moedas e fica buscando uma ocasião para entregar a Jesus. Então, por isso que eu gostei de puxar um pouquinho, porque Judas, ele está entre os 12, mas ele tem um propósito. Judas é hipócrita porque está se preocupando com dinheiro, né? E também, ao mesmo tempo que ele teve toda aquela preocupação, foi logo em seguida tomar essa atitude que foi previsto pelos profetas, que isso aconteceria. Jesus também falou que ele seria traído. Né? Seguindo a narração do capítulo 26, como eu disse que ele era grande, tem a preparação para a ceia, né? Que Jesus vai falar assim, vai a tal lugar que você vai encontrar uma pessoa, e essa pessoa vai te levar a um cenáculo, e lá vocês vão preparar a ceia. Então essa está dentro dessa narrativa do capítulo 26. Nós temos a narrativa da ceia, né? E aí é interessante... Marcos 14, 13 a 15, Lucas 22, de 10 a 12, diz assim, enviou 2 dos seus discípulos e ide, não diz o nome dos discípulos, nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos e nem João, diz quais foram os discípulos que foram encontrar o local de preparar a ceia, tá? Enviou 2 dos seus discípulos e disse, ide à cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará e seguiu. Por que eu quis... pontuar isso, porque quando eu leio Mateus, ele não vai dizer, só diz que você vai encontrar uma pessoa, vai encontrar um local, mas tanto Marcos quanto Lucas, eles já são mais específicos, vai passar uma pessoa com um cântaro de água, tá? E você encontrará, segui essa pessoa, e onde quer que entrar, dizei, o Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Preparai ali. Então Jesus ele vai dando todas as orientações, esse preparativo da ceia, o momento da ceia, tá? E aí preparou-se a ceia, nós temos a questão da ceia, da Páscoa, desse momento, né? E na ceia, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias em Salmos 41, 9, porque embora a gente sabe que o livro de Salmos é um livro de cânticos, nós temos muitos salmos de autoria de Davi,
Nós temos salmos da autoria de Salomão, salmos da autoria de Asaf, né? Mas existem alguns salmos que eles são muito específicos em que fala sobre o profeta, sobre Jesus, né? E Salmos 41:9, ele vai falar justamente dessa questão da ceia, do momento de que Judas vai estar ali junto com o Senhor na ceia e que Judas vai o trair. Salmos 41:9. E o texto diz assim, né? Interessante que pra gente, quando a gente abre a Bíblia lá em Salmos, nós temos as divisões e a gente sempre tem antes de um capítulo alguma uma chamada, algum texto dizendo o que esse capítulo vai falar. E quando eu pego aqui na Bíblia, diz assim, a calúnia dos inimigos e socorro de Deus. É um salmo de Davi. Mas o versículo 9 diz assim, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Quando eu leio sobre as profecias voltadas para Cristo, sobre a sua crucificação, os textos vão apontar, esse é um dos textos que vai estar também falando desse momento da ceia, tá? E aí, Judas, ele já tinha decidido antes ir até os fariseus, aos mestres da lei, já tinha combinado que em um dado momento estaria entregando a Jesus. Mesmo Judas tendo combinado isso, ele ainda participou da ceia. Nós sabemos disso na narrativa do texto bíblico, né? E aí temos a ceia, temos o momento em que Jesus está ceando com seus discípulos, em que ele parte o pão, em que ele pega e compartilha o vinho, e aquele texto que a gente conhece, que ele fala que esse é o meu pão, esse é o pão, ele reparte, que vai ser o meu corpo que vai ser entregue, né? E o vinho que simboliza o sangue que vai ser derramado. Eu não vou entrar nessa questão, só estou fazendo uma cronologia da situação de Mateus 26. E essa narrativa de Mateus 26, que nós estamos nos detendo neste momento, segue também quando eu vou pegar Marcos, quando eu vou pegar Lucas e quando eu vou pegar João. Tá? Eu estou enfatizando porque os 4 evangelistas, os 4 evangelhos, eles vão estar narrando, um acrescenta algum outro detalhe, mas o básico, o cerne, né? O teor é a ceia, o momento da traição, a crucificação. Então Jesus ceia, Jesus fala para Pedro que Pedro iria negar a ele, tá? Jesus, ele vai estar no Getsêmani, né? No capítulo 26. E eu não vou ler, porque senão a gente não termina, né, esse tempo da nossa lição, mas eu gostaria de alertar 2 coisas. Quando eu leio o texto do Getsêmani, Jesus ele saiu, ele ceiou, ele fez o momento da comunhão, porque ceia é a comunhão. Jesus ele alerta Pedro, Jesus leva Pedro, né, leva todos os seus discípulos lá para o jardim de Getsêmani, e separa Pedro e mais uns outros para ir mais adiante com ele. O texto vai falar isso na narrativa, né? E aí fica os discípulos num grupo, mas tem os mais chegados dele, e depois Jesus ainda está mais adiante orando. O Getsêmani é o momento em que Jesus está em comunhão. O Getsêmani é o momento em que Jesus busca a Deus forças e se prepara para o que vai estar vindo. E é muito interessante, porque às vezes a gente entra nas batalhas da nossa vida e a gente não se prepara espiritualmente para isso. Como Deus, ele não precisaria de preparação, ele era o próprio Deus, ser feito homem. Mas como homem, ele precisava sentir a comunhão, sentir o consolo, sentir a presença do Espírito Santo de Deus ali com ele, o próprio Deus ali com ele naquele momento no Getsêmani. Então é interessante porque o Getsêmani, ele é importante. Ele é importante porque é o momento em que você separa para estar orando, que você está buscando, você está em comunhão, e ainda assim, de todos ali, nenhum dos discípulos conseguiram manter a comunhão a noite toda na oração, porque Jesus leva eles para estarem orando, né? E a única que continua orando e que não dorme foi Jesus, porque os discípulos dormiam. E a gente precisa estar entendendo e trazendo só porque para a nossa vida, que a gente precisa o tempo inteiro estar em oração. A Bíblia vai falar sobre isso, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E Jesus no Getsêmani, ele buscou a presença do Pai. Ele se submeteu à vontade de Deus. É importante a gente elencar isso. Elencar e pontuar que é no Getsêmani que Jesus encontra forças. E às vezes a gente
pela nossa própria força humana, nós não temos. Se nós buscarmos as forças em Deus, nós teremos forças para enfrentar as coisas, por mais difíceis e duras que sejam. Mas sem a oração, sem se colocar diante de Deus, fica difícil de suportar. E o Getsemane traz isso para mim e para você. Tá? Jesus, ele é preso, né? É um episódio que acontece. Jesus é preso, Pedro corta a orelha de um dos soldados, Jesus restaura a orelha desse soldado, tá? Jesus vai diante do tribunal. É interessante que esse tribunal, ele vai diante dos fariseus, né? Diante do Sinédrio, que o Sinédrio era um tribunal judaico. Alguns textos vão dizer que eram quase que 70 judeus ali, homens, né, que participavam disso. O texto vai falar que Jesus estava no Sinédrio. Se haviam 70 pessoas, se haviam 40 pessoas, o texto não vai falar, o texto vai falar que estava no Sinédrio. E que ele passou pelo Sinédrio, mas Jesus passou pelo julgamento do Sinédrio, Jesus passou pelo julgamento de Pilatos, Jesus foi a Herodes. Mateus não vai falar que Jesus está indo a Herodes, se eu não me engano. Outro texto que vai apontar, Lucas vai apontar que Jesus foi a Herodes. Então, quando eu estou nessa narrativa de que Jesus foi preso, que Jesus é julgado, nesse momento do julgamento de Jesus, ele é pelo Sinédrio, ele passa por Pilatos, ele passa por Herodes, e Herodes manda de volta para Pilatos. E quando ele manda de volta para Pilatos, Pilatos diz que lavaria a mão do sangue inocente, porque ele pergunta para o povo, porque era um costume, e aí o povo diz, solta Barrabás. Então, eu não quero ficar me detendo nesses assuntos, porque essa narração histórica todos nós conhecemos, tá? Então, é interessante isso, que a profecia vai dizer assim, né? Que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Jesus em nenhum momento se defendeu. Diante de toda essa condenação, esse julgamento que ele passou, Sinédrio, Pilatos, Herodes, ele não se defendeu. Tá? E a profecia dizia isso, né? Seguindo, Pedro nega a Jesus, né? Jesus avisa Pedro que ele negaria. Jesus também tinha dito isso para Pedro, quando Pedro diz, não, eu estou pronto a morrer por ti. E Jesus, Pedro, você, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. E é interessante que Jesus leva Pedro mais adiante, lá no Getsemane. Como eu falei, né, ele trouxe os discípulos para o Getsemane, mas fez Pedro, se eu não me engano, Tiago e João junto, estarem um pouquinho mais separados. Mas nem Pedro conseguiu vigiar. Talvez se Pedro tivesse conseguido vigiar, não tivesse negado. Não sei. Mas Jesus avisou a Pedro que ele iria negar. Como tivesse esse cuidado, porque você vai me negar. E ele realmente negou e ele se arrependeu e dele foi transformado, né? João vai fazer essa narrativa do arrependimento de Pedro. João ele faz com muita propriedade essa narrativa do arrependimento de Pedro. Aí temos os acontecimentos que é a crucificação. Então Jesus foi preso, Jesus foi condenado, Jesus foi açoitado e agora Jesus está sendo crucificado. Jesus está caminhando para a crucificação, que é o capítulo 27. Né? O capítulo 27 vai falar do suicídio, o capítulo 27 vai falar de Jesus perante Pilatos, o capítulo 27 vai falar do caminho da crucificação. E eu gostaria de apontar uns versículos da profecia que falava sobre Jesus, né? Sobre a crucificação, a gente tem assim, sucederá que naquele dia, Amós 8:9, eu vou até pedir que vocês abram, porque eu vou, ao invés de eu estar lendo do slide, eu vou ler da Bíblia. Aqui é o mesmo texto, né? Mas eu prefiro para não errar. Amós 8:9 vai dizer assim, especificamente com relação à crucificação. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro.
Gravem isso, meus irmãos. Por quê? Porque quando Jesus está lá na cruz, chega um determinado momento que da hora sexta até a hora nona, há trevas sobre a terra. A hora sexta até a hora nona era um pico do meio-dia. Era de meio-dia às 15 horas. Queridos, em qualquer lugar do mundo, esse é um horário de pico de sol. A não ser no Alasca, quando tem aquele tempo lá de frio, que não é a situação nesse momento, né? Em que a gente sabe que há 6 meses praticamente é um bom tempo, a noite é dia, e um bom tempo dia à noite, né? Por conta de serem as extremidades, né? Da Terra, mas não é o caso. Então, Amós ele está profetizando aqui no momento da crucificação. Porque realmente, da hora sexta à hora nona, e eu não vou ler o texto, porque senão a gente não consegue terminar, mas da hora sexta à hora nona, há trevas sobre a terra. Justamente corroborando, confirmando o que a profecia dizia, de Amós. Né? E falando de profecia, nós temos algumas profecias muito importantes, bem interessantes, que vale a pena a gente poder estar vendo sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Salmos 22:16 vai falar: cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram minhas mãos e os pés, falando do momento da crucificação. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitaram sortes. Salmo 22:18. Mas ele foi transpassado, isso é conhecido, né? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5, isso é muito conhecido. Tinha um de Ezequiel, só que eu não anotei, e aí agora não está anotado aqui, mas vou continuar alguns outros textos para os irmãos. Por isso eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53:12. Outro profeta que fala também sobre a crucificação é Zacarias. Zacarias 12:10 vai dizer: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão, com grande pranto por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12:10. Tem outros textos, tem um texto em Ezequiel, eu não estou achando nesse momento. Eu pergunto, eu li poucos, tem muito mais textos que falam sobre a profecia, tá? Salmos 22:1, Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acha longe a minha salvação, as palavras do meu bramido. Então, eu li 3 versículos de Salmo 22, li alguns textos de Isaías, tem os textos de Zacarias, tem um texto que eu li também anteriormente, falando sobre a questão das 30 moedas, Zacarias 11:13, vai dizer: então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e arrajoei o oleiro na casa do Senhor. Zacarias 11:13. Então, eu elenquei alguns, mas se você for pesquisar, existem muitos versículos das profecias e nos salmos dos profetas e nos salmos que vão falar sobre a crucificação, vão falar sobre o que Jesus estaria passando. E a minha pergunta é: por que será que o povo não creu? Vamos lá. Nós sabemos que existia a lei de Moisés. O que o povo, os judeus, tinham da palavra de Deus, né? Nós hoje temos a Bíblia, o Evangelho, o cânon fechado, né? Os 66 livros do Velho Testamento, mais os livros do Novo Testamento. Mas o que eles tinham? Eles tinham a lei e eles tinham as profecias. Não posso dizer que eles não conheciam as profecias.
Pode ser que alguns não conheciam. Mas se até os magos vieram do Oriente para adorar aquele que havia sido proclamado que seria o rei, né? Os magos, que não eram judeus, não eram do povo de Deus, eles conheciam sobre essa profecia. Então, o povo sabia que viria um Messias, que viria um prometido que livraria eles. E a minha pergunta é, eu li poucos textos bíblicos que falaram que Jesus... E eu li sobre a crucificação. Se você procurar na internet, se você procurar mais a fundo, teologicamente falando, então, se eu for pensar, desde o nascimento de Jesus Cristo até a sua ressurreição, existem muitas profecias que falavam sobre isso. Então, o povo sabia que viria um Messias. Mas por que será que quando Jesus estava ali entre eles, eles não puderam crer? Por que será que quando Jesus foi crucificado, os discípulos tiveram temor? Se, como eu comecei a nossa lição, Jesus já tinha dito, eu vou ser crucificado, filho do homem, eu vou ser crucificado e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Por que será? Será que faltou fé, faltou confiança, faltou conhecimento da palavra? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tanto eu quanto você também temos a palavra de Deus. Tanto eu quanto você, né? A minha vida, as minhas ações e como eu reajo diante das situações que me cercam vai depender muito do que eu conheço da palavra de Deus e de como eu vejo a palavra de Deus na minha vida. Porque não adianta eu ter decorado se eu não tiver isso dentro de mim. E se eu não participar e não fazer isso como parte da minha vida. Não adianta eu conhecer todos os livros da Bíblia e ter lido a Bíblia mais de 3, 4, 5 vezes, se isso não estiver intrínseco dentro de mim. Porque os Caifás, eu li, Caifás sabia. O evangelista vai dizer que foi como se fosse uma profecia. Porque Caifás, ele se sabia que nesse momento da Páscoa podia ser solto alguém. E por isso que ele induz ali, né? Por inveja, por poder, né? Por não reconhecer Jesus como um Messias que eles queriam, que era o político, e não um Messias que estaria libertando da escravidão, do pecado. Eles conheciam, sabiam da profecia. Mas por que será que não tiveram uma atitude diferente? Eu sei que era preciso que tudo acontecesse. E se cumpriu. Mas o que eu quero trazer é que eu e você também precisamos realmente conhecer a palavra de Deus como algo vivido na minha e na tua vida. Para que não seja apenas uma decoreba. Para que não seja apenas, eu ouvi falar. Realmente, fulano, um texto bíblico diz isso. Porque só o texto bíblico dizendo não faz a diferença na minha vida ou na sua vida. Eu preciso que isso seja realmente... Tome posse. A palavra de Deus habite na minha mente, no meu coração, para que as minhas ações, as minhas atitudes, e nos momentos das adversidades, porque é justamente o que Jesus vai falar, quando vem a tempestade, se você não está firmado, você vai sucumbir. E eu só consigo estar firmada se eu tiver realmente, não só conhecimento, mas eu tiver isso dentro de mim. Certeza que apesar de Ele está comigo todos os dias. Que apesar de, eu sei que é um deserto e que vai passar. Que apesar de, eu preciso estar em comunhão e buscando a presença dEle. Porque eles também conheciam as profecias. Podiam até decorá-las. E dizerem de só e de có. Né? Mas de có não traz salvação. De có não traz mudança de vida. É vida. A palavra de Deus precisa ser realmente vida na sua vida e na minha vida. Então, fechando, a lição vai falar sobre a ressurreição, a vitória. Eu não vou me deter nos fatos da ressurreição. A gente sabe, Jesus
Também tem uma profecia, eu não coloquei aqui, né, em que fala que alguém estaria comprando um campo, que alguém daria o túmulo para Jesus ser enterrado. Também tem uma profecia sobre isso, né? Então, a gente sabe que Jesus ele fica, ele é sepultado. A gente sabe a narrativa cronológica que pela manhã, né, as mulheres vão lá e aí a pedra já está removida. A pedra não era uma coisa, uma pedrinha, não, sabe? Era uma coisa muito pesada. Eu não vou me deter nesse fato dessa narração, porque o que eu quero trazer para os irmãos aqui é a vitória da ressurreição. Enquanto que para muitos dos discípulos a crucificação parecia uma derrota, a ressurreição é a vitória. E é realmente isso. A ressurreição é a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, né? E a gente precisa ter isso na nossa mente. Se eu e você hoje podemos ter a certeza de que vamos estar com o Senhor, é porque o Senhor ressuscitou. Existem teorias, né, que dizem assim, ele não morreu de verdade, o corpo dele foi roubado, né? Essas teses que tem por aí. Jesus realmente morreu, né? Ele não foi enterrado porque estava desmaiado, ele não foi sepultado porque estava desmaiado, realmente ele morreu. E eu também não me detive aqui nos fatos das palavras de Jesus da cruz, né? Eu não quis trazer isso também para a nossa lição, mas chega um momento em que diz, está consumado. Chega um momento que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o peso do pecado. Naquele momento ali, não há comunhão entre a luz e as trevas, e por isso Jesus se sentiu o peso do pecado naquele momento, sentiu como se Deus tivesse desamparado ele. O momento, o véu se rasgando, eu não estou me detendo nesses assuntos, eu estou trazendo o significado. O que a cruz trouxe de significado para mim e para você, o que a ressurreição de Jesus traz de significado para mim e para você. E é interessante que assim, Mateus deixa claro que o primeiro dia da semana seguiu ao sábado, que por sua vez seguiu o dia da preparação, Mateus 27, versículo 62, que eu não li, depois os irmãos podem ler, que foi sexta-feira. Isso deixa claro que décadas após a ressurreição, quando Mateus escreveu seu evangelho, o domingo ainda era o primeiro dia da semana e não havia sido mudado para o sábado. O que o sétimo dia ainda era observado como sábado, de acordo com os mandamentos e as práticas bíblicas desde a criação. Então, nós sabemos disso, que os evangelhos foram escritos posteriormente. As cartas vieram muito mais rápido do que os evangelhos, tá? Mas quando Mateus ele escreve, ele continua enfatizando isso, que foi no primeiro dia, né? Depois da festa da Páscoa, ainda durante a festa dos pães asmos, que Jesus ele ressuscitou. E esse significado da ressurreição de Cristo, para mim e para você, é a vitória sobre a morte. Jesus, ele não reencarnou, ele se fez carne e ele ressuscitou com um corpo glorificado, com um corpo transformado. Eu não vou entrar no tema da doutrina da questão da ressurreição. Paulo ele vai falar sobre isso, né? Aquele que morre corruptível vai vir de incorruptibilidade, né? Aquilo que era carne vai vir com uma outra aparência, com a espiritualidade. Então Paulo ele, lá em 1 Coríntios 15 ele fala um pouquinho sobre essa questão, né? Da ressurreição dos mortos, da ressurreição, nossa ressurreição, como nós vamos ser. Mas o texto ele deixa claro que Jesus era Jesus, porque as mãos, as marcas nas mãos, as marcas nos pés, o lado de Jesus transpassado, havia essas marcas. Então Jesus ele ressuscitou. Ninguém ressuscitou Jesus, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou muitos. Lázaro, filho de Jairo e outros. A sogra de Pedro, né, que estava doente, enferma, e curou ela. Né, ela não estava para morrer, mas ela não estava bem. Jesus ressuscitou a muitos.
mas Jesus ressuscitou. Porque ele era o próprio Deus ali. Aí é o poder de Deus. Então, como homem, ele sofreu. Como homem, ele padeceu. Mas como Deus, ele venceu a morte. Para que eu e você pudéssemos ter a vitória também sobre a morte. E Paulo vai falar sobre isso, né? É interessante, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa questão, leia 1 Coríntios 15, depois você procure ler alguns outros textos para você poder compreender um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto, não é um assunto fácil, mas que ajuda a gente a compreender como é que será. O importante é que você vai estar na presença de Deus, o importante é que você, por causa de Cristo Jesus, ressuscitará. Isso que é importante, é essa vitória que eu quero trazer, que a lição traz a ênfase, né? Para a gente terminar, verdades aprendidas. A gente tem a importância da comunhão, eu falei isso, quando Jesus foi para o Getsemane, é comunhão. Antes do Getsemane, Jesus já estava em comunhão, tá? E quando a ceia foi o momento de comunhão. A ceia era o momento de lembrar da passagem do povo de Israel do Egito, a vitória, a libertação da escravidão, mas também era um momento de comunhão. Então, nós entendemos que eu preciso ter comunhão com os meus irmãos em Cristo e comunhão com Deus. Ter comunhão com meus irmãos em Cristo é vida próxima uma da outra. É você ligar para o irmão, é você falar com esse irmão. Por isso que às vezes a gente enfatiza, e você ouve os pastores, e eu também enfatizo isso. Não dá para ser membro de igreja via internet o tempo inteiro. Porque você precisa ter comunhão. Eu sei que nós estamos em momento de pandemia, algumas igrejas estão voltando, mas eu gosto de enfatizar isso, meu querido. Você precisa, quando sentir essa segurança, se você tomou vacina, se você não tomou vacina, eu não quero entrar nesse mérito, mas você precisa entender que você precisa ter comunhão com seus irmãos em Cristo. Pode não estar presente agora se abraçando, porque comunhão não é só se abraçar. Comunhão é orar um pelo outro. Comunhão é ajudar o seu irmão. Porque Paulo vai falar isso, olha. O mundo precisa ver que vocês amam a Deus se você ama o seu irmão. E ele está falando do seu irmão próximo. Ele não está falando do gentio, não. Ele está falando do seu irmão. Então, essa comunhão, Jesus ele mostrou isso na ceia. E junto com Judas. E junto com Pedro. Ele teve comunhão. Ele não perdeu a comunhão, porque às vezes acontece isso comigo e com você. Ah, não vou não, porque aquele irmão que eu não gosto, eu vou estar, ele vai estar lá. Vamos procurar pensar no exemplo de Jesus Cristo? Como eu falei no início. Né? Será que eu conseguiria estar com Judas? Não sei, mas será que também na minha vida não tem tantas pessoas parecidas com Judas que eu trabalho junto, que eu estudo junto, e não estão ali comigo? Jesus não deixou de fazer essa comunhão. Nós precisamos pensar na importância da comunhão. Nós precisamos pensar na importância de conhecer as Escrituras, como eu falei. Não é conhecer de decorar. Conhecer na mente vai ficar até decorado. Mas é a prática. Porque eles conheciam as profecias. E por que não viram em Jesus o Messias, que a profecia falava? Faltou alguma coisa. E é isso que não pode faltar para mim e para você, para que a gente possa ter uma vida em abundância. Porque quando a gente fala assim, Jesus falou, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Aí você pensa que a sua vida vai ser sempre um mar de rosas. Você pensa que você vai ter tudo na sua vida, porque Jesus falou que eu vou ter vida em abundância. O Senhor supre as nossas necessidades. Mas vida em abundância é ter paz. Vida em abundância é saber que mesmo diante de determinadas situações, Ele está presente com você. É saber que você pode estar crescendo. É saber que Ele traz paz diante de qualquer circunstância. Vida em abundância não é ser rico. Vida em abundância não é ser próspero. Eu não estou dizendo que você não possa trabalhar, ter casa, ter carro e viajar. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado. Porque a vida em abundância não é em bens. Senão a gente vai correr no mesmo risco que os judeus queriam um Messias político. A vida em abundância vai muito mais do que bens. O significado da cruz. A cruz é Jesus lá, por causa do meu pecado. Quando eu olho para a cruz, eu sei que Jesus morreu por causa dos meus pecados.
E não é os meus pecados que eles deixaram de existir, não. Até porque Jesus apaga quando eu peço perdão, mas é porque eu sei que eu peco, eu posso vir a pecar. E eu posso vir a pecar por um pensamento, eu posso vir a pecar porque eu fiquei irritada com uma determinada situação, eu posso vir a pecar porque eu omiti de fazer algo. Esse pecado matou Jesus, crucificou Jesus. O mesmo pecado, a mesma condenação que estava sobre Cristo Jesus num pecado que eu fui omissa, é a mesma condenação que estava sobre Cristo Jesus sobre as pessoas que matam, os assassinos, os criminosos, os usurpadores. É a mesma condenação, queridos. Somos pecadores. E foi por causa do meu pecado que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Então a cruz aponta o meu pecado, mas a cruz aponta também a salvação em Cristo Jesus. A libertação da escravidão do pecado. Por isso o véu se rasga. Por isso o véu mostra que agora todos tinham acesso a Deus. Não precisava do sumo sacerdote. E a ressurreição, a vida em Cristo. A vitória em Cristo. Vamos ressurgir com um corpo transformado, mas vamos ressurgir para glorificar a Deus, para louvar a Deus. Essa é uma vitória que vai ser preciso passar pela morte. Mas nós teremos essa vitória, porque foi conquistada por Cristo, para mim e para você. Então, que essa lição, de Mateus possa fazer com que a gente entenda o quanto que é precioso, o quanto foi precioso a vida de Cristo. E o quanto que é precioso Cristo na sua e na minha vida. Que Deus possa estar nos abençoando, que o Espírito Santo possa estar sempre trazendo à memória as suas palavras, para que nos momentos em que nós mais precisarmos, possamos estar fortificados em Cristo. E nunca esquecermos de que nós estamos caminhando, olhando para a cruz de Cristo, olhando para o alvo que é o prêmio da soberana vocação, que é a vitória, a ressurreição em Cristo Jesus. Pai querido, na sua presença estamos, te agradecemos por este estudo, te agradecemos por este momento, te agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença nas nossas vidas. Te pedimos, Deus, que você seja com cada aluno que está aqui assistindo a nossa aula. Deus, que o teu Espírito Santo esteja tocando no coração, transformando vidas, Senhor Deus. Seja alcançando as pessoas que necessitam, Senhor Deus, que os enfermos, Senhor Deus, que eles possam sentir a sua paz, possam sentir o seu alento. Aqueles que estão entristecidos, Senhor Deus, possam sentir, Senhor Deus, a graça, Senhor Deus, o transbordar, a alegria do Espírito Santo nesse momento, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo esteja consolando os corações que necessitam ser consolados e que possam encontrar conforto em Ti. Quando olhar para Ti, encontrar o conforto, encontrar a paz, encontrar a certeza da vitória. No nome de Jesus. Amém.